seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast semanal Abraço da Fé em Debate. É uma iniciativa da sua produtora, Abraço da Fé Produções, toda quarta e toda sexta, um episódio inédito de podcast, tá? Nas quartas-feiras sempre com um tema voltado à nossa igreja, à religião, à espiritualidade. Na sexta-feira, um tema mais jornalístico envolvendo outros setores da vida humana, tá? Mas em ambos os podcasts um compromisso, um projeto de comunicação comprometido com a vida e com a dignidade das pessoas. Também para fazer o nome de Jesus conhecido e amado por todos. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho eu falarei sobre o convidado de hoje e o nosso tema. Agora eu quero falar dos parceiros, aqueles que nos ajudam viabilizando o projeto comunicacional da Abraço da Fé. Quero falar para você do Varejão Torres, eles que têm tudo em cama, mesa, banho e decoração para você. São 5 lojas, chegando à 6ª loja, gerando proximidade, encurtando as distâncias, mas também gerando economia e uma possibilidade de escolha para você que é dono de casa, que é pai de família. O preço extremamente convidativo, também diversidade de produtos que lhe dão o poder de escolha. Tudo isso você encontra no Varejão Torres, em cama, mesa, banho e decoração, para você, para a sua família, para a sua loja, seu estabelecimento ou sua instituição. Também eu quero lhe falar da Itália Flex Móveis, eles que fazem móveis projetados, atende você super bem, monta o projeto e executa. Também fabricação de móveis já prontos que você pode adquirir com a marca Itália Flex Móveis e são revendedores de marcas de terceiros. Em Campina Grande eles têm uma loja de fábrica com um showroom maravilhoso. Sabe onde fica? Na rua Ministro Dilson Funaro, 200A, lá no bairro Acácio Figueiredo. E o telefone é o 99918 0174. Itália Flex Móveis, todos os móveis do nosso estúdio foram pensados e executados pela Itália Flex Móveis e a gente está muito satisfeito. Conforto, durabilidade, funcionabilidade e o preço extremamente convidativo você encontra na Itália Flex Móveis. Também quero lhe falar da Clínica Maior, que é esse Instituto de Ortopedia, Reumatologia e Acupuntura Médica, fica no bairro mais conectado com saúde de Campina Grande, que é o bairro da Prata. Clínica Maior, que ainda conta em seu complexo com a Academia Maior. Equipamentos de ponta, com equipe competente, gerando bem-estar e saúde para você e para a sua família. Clínica Maior, sob a direção da nossa querida doutora Gertrudes Nóbrega. E eu quero lhe falar da Cuidar, essencial para a sua vida. Quem ama, cuida, e quando não pode cuidar, a gente contrata os serviços de quem tem eficiência para isso. A Cuidar é uma franquia, está presente em cerca de 150 cidades brasileiras e Campina Grande não poderia deixar de contar com os serviços A Cuidar. A Cuidar tem um cuidador certo para a pessoa que você ama, do pós-operatório ao pós-parto, da infância à terceira idade. Sempre que necessitar de um bom cuidador, procure os serviços A Cuidar. A Cuidar Campina Grande tem o seu escritório central no bairro da Prata, ali perto da Clínica Santa Clara, na rua Duque de Caxias, no edifício Solari, número 92, a sala é a 102. E o telefone da A Cuidar é o 991 35 6799. E o Instagram, A Cuidar Campina Grande. E a Campina Turismo, que é muito mais que uma agência, é uma companheira de viagens. Você querendo comprar a sua passagem aérea, fechar o seu pacote de hospedagem no hotel, no resort, também fazer aquele cruzeiro inesquecível ou montar com a experiência da equipe Campina Turismo a sua peregrinação, fique à vontade. Campina Turismo tem uma larga experiência no mercado,
assume isso com excelência há muitos anos e o escritório fica no coração de Campina Grande, aqui na rua Afonso Campos, número 152, a sala 5, aqui no centro, bem pertinho de você, tá? E o telefone é o 991 13 3321. Campina Turismo, mais que uma agência, uma companheira de viagens. E agora sim, a gente tem o maior prazer de receber aqui nos estúdios da Abraço da Fé nosso querido Padre Mércio, ele que é vigário da Catedral de Campina Grande e, gentilmente, em meio à festa da padroeira, aceitou o convite para conversar conosco sobre aquilo que é tão sagrado para a gente, que é um dos dogmas da igreja proclamado referente a Maria, e é exatamente esse dogma que ilumina a festa da padroeira, porque dá o nome à padroeira da cidade, à padroeira da diocese e à padroeira da catedral, que é o dogma da Imaculada Conceição. Padre Mércio, seja bem-vindo ao Abraço da Fé em Debate. É um prazer ter o senhor conosco para tratar de um tema tão especial, tão estratégico na fé católica. Boa tarde, Edgley. Boa tarde, Gabriel, ali no nosso estúdio, né? E a todos que estão nos acompanhando. Então, é com muita alegria que venho partilhar um pouco, né, do conhecimento que Deus proporcionou. Como o senhor colocou, nós estamos em festa. Não é a festa apenas da catedral, mas é a festa da diocese. Então, é a padroeira da nossa diocese. E desde o ano passado, em virtude dos 75 anos, né, da jubileu da nossa diocese, nós pensamos num caráter festivo da diocesanidade, ou seja, comemorar a nossa festa de forma ampla, que toda a diocese participe, não apenas do dia 8, mas cada noite seja dedicado a uma parte da nossa diocese. Como ela é dividida por foranias, então cada noite nós temos uma ou duas foranias, juntamente com alguns movimentos, né, novas comunidades e pastorais de serviço. E dessa forma podemos vivenciar isso que é tão bonito, né, e ampliar, mostrar para o povo que não é a festa como eu comentava antes de entrar no ar, né, da, entre aspas, paróquia da Catedral da Diocese de Campina Grande, mas é a festa da nossa diocese. A catedral cedeia, mas é para toda a diocese. Então, todos nós que somos de Campina Grande, e quando digo Campina Grande, é a diocese de Campina Grande, né, com os seus 78 municípios, deveria estar presente todas as noites. Porém, temos algumas questões geográficas e trabalhistas, que não dá para todo mundo estar participando. Mas pelo menos uma noite se faça presente conosco. É uma festa pensada, né, para o povo de Deus, de forma que a gente, esse ano, agora, de 2024, estamos comemorando os 170 anos desse dogma da Imaculada Conceição. Então, antes de falar do dogma da Imaculada Conceição, o que é dogma? Né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Então, dogma, de forma muito popular, muito simples, é uma verdade de fé. É aquilo que a gente vivencia todo dia, e a igreja vem e reconhece, né, como verdade aquilo que já é da vivência da fé do povo. Então, não é uma coisa que a igreja impõe ao povo, é o contrário. A fé do povo suscita justamente a igreja a estudar esse mistério, né?
as aparições e, assim, colocar no papel, num documento, de forma que, vamos dizer assim, entre aspas, legaliza aquilo que a nossa fé nós já vivenciamos. Então, dentro da nossa fé, nós temos 4 dogmas marianos, né? O primeiro, o Theotokos, em grego, né? Maria, Mãe de Deus. Por que Maria, Mãe de Deus? É interessante isso, porque foi no Concílio de Éfeso, né? Vou pescar aqui a data, 431. 22 de junho de 431. Então, eles estavam reunidos, né? A igreja estava reunida para estudar sobre a questão da divindade de Jesus. Não tinha nada sobre Maria. Porque uns defendiam que Jesus já tinha... era um homem que se tornou Deus. E outros que não. E teve outros que disseram que só depois da ressurreição. E nesse estudo teológico, com embasamentos, né, reflexões, orações, então chegou que, de fato, Jesus é 100% homem, mas também 100% Deus. Então, nós temos um termozinho para isso, que é a união hipostática. Um ser com duas naturezas, né? Então, ele é um homem que tem 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que é indivisível. Então, chegando a esse conceito, né, de Jesus 100% homem, 100% Deus, voltou a seta para Maria, porque até então, antes desse concílio, Maria era conhecida como a Christotokos, ou seja, a mãe de Cristo, a mãe da parte humana de Cristo, da genitora. E agora não. Sabendo que Jesus é 100% homem, 100% Deus, e é indivisível, então, se Maria é mãe de Jesus, homem, então Maria é mãe de Jesus, Deus. Então, Maria, mãe de Deus. Então, muda de Christotokos para Theotokos. Maria, mãe de Deus. Então, vem da fé do povo e do estudo em cima de Cristo. Não foi de um estudo mariano, mas foi em cima de Cristo. Aproveitando, padre, essa sua fala, é sempre bom pensar que os 4 dogmas que a igreja proclama em relação a Maria não são proclamados por causa de Maria, mas o foco é reafirmar algum aspecto a respeito de Jesus. Cristológico. Perfeito. Nesse dogma do Theotokos, o Theotokos, né, da maternidade divina de Maria, a gente lembra que houve um movimento nestoriano, né, que dizia que Maria era mãe só do Jesus humano. Né? E a igreja vem proclamar Maria como mãe de Deus, embora Maria seja humana, para afirmar que Jesus é indivisível e ele é totalmente homem e totalmente divino. Exato. Que bonito. A união hipostática, né? Isso. E esse foi o primeiro dogma. A gente vai avançando aqui entre os dogmas. A gente já vai aprendendo o que é dogma, vai aprendendo que os dogmas proclamados na Igreja Católica referentes a Maria estão para sinalizar algo a respeito de Jesus, e a gente compreende o primeiro dogma, o dogma da Imaculada, da maternidade divina de Maria. A gente vai para o segundo dogma, que trata da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Exato. Maria sempre virgem. Temos estudos bíblicos do que nós chamamos de livros apócrifos, né? O proto-evangelho de Santiago, que vai falar justamente do nascimento de Nossa Senhora.
E aí é de onde vem os nomes dos pais de Maria, Santa Ana e Joaquim. Na nossa Bíblia não tem. Nós pegamos do Evangelho Apócrifo, né? E lá se fala que Santa Ana, ela concebe Maria também sem pecado. E temos uma interpretação teológica que fala que Maria ela foi pensada como os primeiros, como Adão e como Eva, feita à imagem e semelhança de Deus, em vista de Cristo. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de quem? De Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, o Pai, quando cria todas as coisas, né? Então, quando ele vai criar o homem, ele cria o homem olhando para o verdadeiro homem, o Filho, que já estava lá no princípio, o Verbo. Só que os filhos, Adão e Eva, fizeram um mau uso do livre-arbítrio. E daí fizeram com que toda a humanidade pagasse com o pecado original. Que aí é uma pauta para um outro encontro, né? Isso. Mas nós temos essa descendência, trazemos conosco essa marca desse pecado, que só sai com o batismo. Maria, ela foi feita sem essa marca, como Adão e como Eva, em vista de quem? Jesus. De Cristo. Do propósito de que ela carregaria consigo o Cristo, o Deus feito homem. Então, não tinha como ter pecado. Basta a gente lembrar daquela passagem da sarça ardente, quando Yahvé Deus chama Moisés. E a voz de Deus na montanha faz com que aquela terra vire santa. Moisés, tira as sandálias, porque essa terra é santa. Porque a voz de Deus habitou ali. Imagina Deus por completo habitando numa pessoa. Então, essa pessoa tem que ser santa. Ela é o tabernáculo vivo. Como nós cantamos na ladainha, né? Ela é a nova arca da aliança. A nova Eva. A nova Eva. Né? E eu achei muito bonito o padre Fabiano ontem na sua pregação, ele falava de um ícone muito belo, né? Eu gosto muito da iconografia, e se fala de Maria grávida, só que na sua barriga é como se fosse um ostensório, e ali está o menino Deus abençoando, né? O mundo. Então, assim, ele falava na sua homilia ontem que Maria, ela foi a única capaz de conter todo Deus dentro dela, né? Então, santa, pura. E nós fazemos uma ligação do pecado com a questão da sexualidade. Então, se fala que alguém é puro quando essa pessoa era virgem. Então, Maria, partindo desse proto-evangelho de São Tiago, quando ela visita o templo, criança, ela faz uma promessa de ser uma sacerdotisa, de se ofertar e viver sua castidade, sua virgindade para Deus. Aí, o que é que acontece? Ela foi prometida a casamento a São José. Como uma filha obediente, ela obedeceu aos seus pais. Mas na medida que nós já entramos na nossa Bíblia, Lucas capítulo 1, anunciação do anjo, né, a Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel a chama de Kekaretomene, é outra palavra grega, que significa a plena da graça de Deus, né? Alegra-te,
cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave Maria. Então, esses termos são bem interessantes, porque ave é um pronome que era utilizado para a maior autoridade aqui na Terra, um imperador romano, Ave Júlio César, né? Então, um arcanjo chega para Maria, uma criatura, e diz, Ave Maria. Aí pegamos do grego, kekaretomene, que significa que é a plena da graça. Não existe nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, que tenha a graça de Deus que Maria tem. Porque ela foi feita em vista disso, para poder conter todo Deus no seu ventre durante 9 meses e acompanhá-lo por sua vida inteira. Então, da mesma forma que o Espírito, a sombra do Espírito, vem sobre ela e de forma mística, ela engravida, por que não? Um Deus do impossível, será que ele não pode atravessar um ímã sem rompê-lo? E José, como diz a Sagrada Escritura, era um homem justo e casto. Ele aceita Maria, grávida, como sua missão. Deus a confia, Deus o confia, né? Aos seus cuidados. Então, ele também, no proto-evangelho, se fala que José tinha feito uma promessa de virgindade, de ser um homem casto. Então, eles se casam, porém, eles não esqueci o termozinho. Coabitam. Não coabitam porque um respeita a promessa do outro para com Deus. Isso é muito belo, né? E Jesus nasce e é criado. Então, por isso que ela é virgem antes do parto, ela é virgem durante o parto, e ela é virgem depois do parto. Nós temos leituras bíblicas que comprovam que Jesus, ele é filho único. E você, padre, não é o contrário, não? Não, não é o contrário. Porque quando Jesus se utiliza da palavra irmão, né? Então, o termo irmão daquela época é um termo assim, nós somos irmãos em Cristo. Os nossos próprios irmãos protestantes, eles passaram durante muitos anos usando esse termo. Ô irmão, bom dia, irmão. Não era assim que eles se tratavam, né? Hoje eles mudaram, né? Hoje eles se dizem, oi, bênção, né? Porque justamente nós já estávamos usando como resposta. Se vocês se chamam de irmão, sem ser, porque Jesus não podia usar também desse termo, né? Então, Jesus explica, minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, irmãos pelo sangue de Cristo, pela vontade do Pai. Esse vínculo é mais forte do que pelo sangue, né? O sangue da família. Então, daqui a gente vai fechando essa questão de Maria sempre virgem e vamos partindo para o terceiro dogma, que é justamente a nossa padroeira, né? A Imaculada Conceição. O que significa isso? Imaculada, essa palavra tem um prefixo in, né? E mácula. Então, mácula é uma marca, in, né? Sem mácula. Então, ela não tem a marca do pecado original. Ela foi concebida sem essa marca, que foi o que eu falei lá do proto-evangelho, né? De São Tiago, ao qual mostra a historinha de São Joaquim e Santa Ana, que ela nasce sem a marca do pecado, mas porque ela foi separada por Deus, porque ela é melhor do que a gente? Não, porque ela
foi feita em vista de receber Jesus, né? Sempre respeitando o livre-arbítrio, como Adão e Eva. Ela foi feita com aquela mesma forma lá original. Adão e Eva isso. é muito importante, né? Eles habitavam no Éden. Eles viam Deus, escutavam os passos dele, conversavam, porque não tinham pecado. Mas na medida que eles escolheram pecar, perderam isso. Então, Deus pega aquela forma que está lá, né, esquecida, e faz Maria justamente em vista da missão dela. Que ela pode ser a mãe de Cristo, se assim ela aceitar essa missão. É tanto que em Lucas 1 ela vai dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. E o que é bonito, que a gente pega lá do grego, né? Serva, né? Naquele tempo não tinha empregado, não. Ou você era livre ou você era escravo. Então, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, ela diz, eis aqui a escrava. Só que é uma escravidão por amor. É uma escravidão que liberta de tudo. Ela se esvazia de tudo para ser preenchida pelo todo. Isso é um movimento muito bonito. Por isso que o próprio arcanjo a chama, né, de Kekaretomene, a plena da graça de Deus, que no português a gente, infelizmente, perde um pouquinho na tradução. Nós chamamos a cheia de graça. Cheia é relativo. Esse copo aqui está para ele a metade, né? Mas, se eu pegar um copo maior, se eu encher esse copo, você vai dizer que ele está cheio. Mas se eu pegar a jarra de água e ela estiver cheia, então, esse está cheio, a jarra está cheia. Então, o cheio é relativo, porque vai variar com o tamanho do recipiente. Maria não é cheia, Maria é plena. Ela tem toda a graça. Mesmo que ela seja assim, um copo pequenininho, ela contém todo Deus, né? Então, não tem como existir pecado aí. Padre, eu lembro muito quando fala no dogma da Imaculada Conceição, do Salmo 51, que o rei Davi, pedindo perdão a Deus, diz que eu já conheci o pecado no ventre da minha mãe, né? E aí Jesus não poderia conhecer o pecado nem no ventre da mãe. Nem no ventre. Bonito isso. Porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Por isso que Maria ela foi feita da forma original. Para que Jesus não conhecesse o pecado nem no ventre dela. Nem no ventre dela. E vamos dizer que se fosse, a presença de Deus extermina qualquer pecado, né? A voz de Deus naquela sarça ardente purificou aquela montanha, né? Moisés, tira as sandálias, porque a terra onde você pisa é santa. Se fosse de ter, não teria mais. Pelo simples fato de Deus habitar no ventre dela. Então, ela é o primeiro sacrário, um sacrário vivo, né? O primeiro templo, o templo de carne, não um templo frio, como como Davi quis construir, né? Um templo de pedra, né? Frio, não. Maria é o primeiro templo de carne, quente, pulsante, com amor. E é ali que Jesus é amado pela primeira vez pela humanidade. Sente o amor de Maria, o amor de mãe. E ele que escolhe, sendo ele o Criador, chamar a sua criação de mãe. Então, se é ele que chama ela de mãe, quem somos nós para questionar? Mais alguma coisa sobre a Imaculada? Então, tem a aparição de Lourdes, né? Exatamente. Eu gostaria que a gente fizesse referência às aparições de Nossa Senhora, a Santa Bernadette,
lá na Gruta de Massabielle, onde Santa Bernadette retoma esse dogma, mesmo ela não sabendo, como o senhor lindamente falava em sua homilia durante o novenário esta semana na Catedral. De fato, eu tive uma oportunidade de estar nesse local, né? De estar lá. E eu conversava com padres amigos que fizeram outras viagens, que Fátima, em outros locais de aparição, né? Mas eles sempre faziam assim a referência a Lourdes. E Padre Mestre, olha, Lourdes é diferente. Porque Lourdes, a gruta está lá. Então, assim, é certeza daquele local, né? Não teve alteração pelas mãos humanas. O que tem foi o que ela pediu, que fosse construído a basílica, fosse construída uma igreja bela em cima. E assim existe uma igreja da Imaculada Conceição belíssima em cima. Mas a gruta continua lá. E Bernadette, quando ela ia, ela era um pouquinho doente. E ela sempre chegava atrasada aí com seus primos, né? Para colher frutas, né? E atravessava o rio e ela adoecia. Então, quando ela chegou nessa gruta, ela chegou atrasada e ela viu, como ela mesma recita, né? Uma madame belíssima, né? Com rosas douradas nos seus pés. Uma mulher belíssima, na parte mais alta da gruta. E ela se admira com aquela beleza. E ela fica contemplando e conversa com essa madame. Só que a madame nunca diz o nome. E ela chama os seus primos e os primos vão para lá, só que os primos não vê. Porém, Bernadette, ela nunca foi de mentir. E ela sempre buscava os padres para se confessar. E ela foi buscar o padre e foi se confessar. E naquela época tinha muitas questões assim, que a igreja investigava sobre questões diabólicas. Então a primeira coisa que fosse perguntar, ela tinha pé, né? Porque se não tivesse pé, era um fantasma, era uma questão de um demônio, alguma coisa assim. Aí disse, não, ela tinha pé e tinha 2 rosas douradas, uma em cada pé. E como é que você sabe que era uma mulher? Como é que ela era assim? É uma mulher muito bela. Não tenho como falar. E como você sabe que não é o demônio? Porque o demônio tem várias faces. Porque ela estava com um rosário na mão. Mas Nossa Senhora rezando o rosário, aí ela disse, eu não disse que era Nossa Senhora, e eu também disse que eu não disse que ela estava rezando, eu disse que ela estava com o rosário na mão. E isso foi um questionamento com o prefeito, com o delegado, porque estavam querendo interná-la como louca, porque ela ia e voltava, e o semblante dela cada vez mudava, e ela não tinha mais a tosse, não tinha mais aquela doença. E fez com que muitas pessoas a acompanhassem. E mesmo as pessoas sem ver, mas viam ela, o semblante, né, radiante. Então, aquilo não podia ser mentira. Então, as autoridades disseram, vai causar um problema, aquele local ali é perigoso, pode ter um desabamento, tal. Então, tem que parar. Vamos chamar a igreja. Mas a igreja não vai se movimentar com essa questão. Então, Bernadette, em uma das confissões, falou com o padre. E disse, eu queria saber como é o nome dessa mulher. E ele disse, pergunte a ela o nome. Aí, em outras visitas, Bernadette perguntou, ela não disse o nome, mas ela pediu que construísse a capela.
Então, quando Bernadette volta ao padre e fala, ela não disse o nome, mas ela pediu que fosse construída uma capela, a mais bela possível. E o padre disse, eu só construo se ela disser o seu nome. E aqui vem uma coisa que eu achei fantástica. Em Lourdes, eles falavam um dialetozinho, não era o francês mesmo. Lá dos Montes dos Pirineus, né? É. E Bernadette era de uma família simples, pobre. Ela não sabia ler, não sabia escrever. E mal sabia o francês. Era só esse dialeto. Então, ela insistiu até que a madame dissesse o nome, né? E ela disse o nome em latim, né? Imaculada Conceição em latim, né? Meu latim está um pouco enferrujado, mas acho que é Imaculada Concepción, mais ou menos assim. E Bernadette ficou decorando aquele nome, né? Vou falar em português mesmo, tá bom? Tá. Ela foi da gruta até a capelinha e era longe. Ela atravessou o rio de novo e saiu repetindo Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, até chegar ao padre. Disse, padre, precisa se atender. Já sei, você quer se confessar, né? Disse, não, ela me disse o nome. Aí o padre chamou ela, sentou e perguntou, né? Qual é o nome? Aí ela disse, Imaculada Conceição, em latim. E o padre olhou, como você diz isso? Você sabe o que isso significa? Quem foi que falou isso? Foi algum padre? Aí ela disse, não, eu saí de lá direto para cá, é a primeira pessoa que eu estou falando. Você sabe o que isso significa? Aí ela disse, não sei, padre, o senhor pode me explicar? Eu estou muito curiosa para saber o que é. Aí o padre olhou e viu o semblante dela brilhando, feliz. Então, assim, não podia ser mentira. E o padre, assim, eu vou ter que construir a capela agora. Prometi, então, vou ter que cumprir. Vou ter que construir a capela. E uma última vez, Bernadette foi lá e Nossa Senhora pediu para que ela cavasse. Ela foi cavando, até achar uma lama, né? E ela foi se sujando com essa lama, né? Porque diz os relatos que Nossa Senhora pediu a ela, cave, pegue essa água que vai brotar, lave o seu rosto, lave as suas mãos e depois beba. E assim ela fez. Então, algumas pessoas que tinham familiares doentes pediram a ela, por favor, reze, peça a ela para curar o meu irmão que é cego. Então, foi o primeiro milagre, foi da cegueira. E quando lavou o rosto desse homem, ele voltou a enxergar. Então, aí começou os milagres. E o que eu acho mais bonito em Bernadette é que ela pediu para entrar, né, no mosteiro, justamente porque ela não queria essa atenção. Ela estava cansada do povo estar indo atrás dela. Ela queria apenas rezar, apenas estar conversando com a madame, a bela madame. E mesmo sem saber ler e escrever direito, ela foi para o mosteiro. E ela foi muito perseguida nesse mosteiro, porém, botaram os piores serviços para ela. Só que para ela se sentiu feliz, porque ela lavava os banheiros, limpava o chão, mas ela começou a ver as irmãs idosas doentes, e ela ia lá e rezava, e pedia a madame. E aquelas irmãs melhoravam. E ela disse, eu não sei ler, eu não sei estudar, mas eu sei rezar. Ela passou a vida assim, no mosteiro, dando esse testemunho, né? Então, a beleza, porque era um contexto histórico ao qual estava estourando a Revolução Francesa. E, detalhe, a igreja estava se reunindo para justamente proclamar o dogma
não tinha sido proclamado ainda. Estava sendo estudado. Por isso que o padre se preocupou tanto. Como é que você sabe disso? Porque não era coisa nem para os padres saberem, alguns bispos. O dogma só vai ser proclamado em 8 de dezembro de 1854. 54. Por isso que esse ano, né, em 8 de dezembro de 2024, nós completamos 170 anos desse dogma. Perfeito. Então, E aí, sem ela participar dessas reuniões, traz o nome. traz que o é nome fruto, o dogma vai ser fruto. que a própria Nossa Senhora falou, né? Que Maria nunca tinha se apresentado dessa forma. Ela quis se apresentar, Imaculada Conceição. Então, essa é a história, né? E até hoje, Lourdes é como uma Betânia, em meio à França, que está tão secularizada. Você vê uma cidadezinha pequenininha de 11 mil habitantes, ao qual se respira Maria, se respira a igreja, se respira Cristo. Todos os dias. Tem missa de hora em hora, em vários idiomas. Tem peregrinos, né? E tem a procissão da luz, às 8 horas da noite. Já à noite. Todos os dias, né? Em ressalva o tempo do inverno. Parece que eles param no tempo do inverno. Mas eu achei impressionante, porque eu fui na sábado, segunda, final de semana, achei cheio, né? Quando foi na segunda-feira, estava do mesmo jeito. Na terça também. Eu disse, isso é o normal daqui. A fé. E o que é bonito, isso é o Padre Mécio que está dizendo, tá bom? Eu me senti assim como num grande Pentecostes. Porque na procissão da luz, nós recitamos o Santo Rosário, e cada um recitava no seu idioma. E assim, era a mesma melodia, né? Todo mundo rezava e entendia no seu próprio idioma. Falava em idiomas diferentes, mas entendia no seu próprio idioma. A experiência de Pentecostes. De Pentecostes. Bonito. Muito bem, este é o seu podcast semanal, Abraço da Fé em Debate. Hoje com o Padre Mécio, vigário da nossa Catedral de Campina Grande, trazendo-nos os dogmas marianos e, de maneira particular, a gente está em comunhão com a nossa diocese, que celebra a Imaculada Conceição, falando do dogma da Imaculada, que este ano completa seus 170 anos de proclamado, tá? E eu quero lembrar os parceiros, aqueles que ajudam a gente a fazer o projeto da gente de comunicação. Varejão Torres, tudo em cama, mesa, banho e decoração para você, com 5 lojas em Campina Grande, cada uma melhor do que outra, gerando economia com diversidade de produtos que ajuda você a escolher aquilo que é mais adequado à sua necessidade. Varejão Torres, tudo em cama, mesa, banho e decoração. Também a Itália Flex Móveis, que tem móveis projetados, atende você em sua casa, escritório, também creches, escolas, hospitais, tudo com bom gosto, requinte, além de fabricar móveis e revender móveis de outros fabricantes. Itália Flex Móveis, vale a pena conferir, a gente está muito satisfeito com os móveis produzidos pela Itália Flex Móveis. Também a Clínica Maior, que é esse Instituto de Ortopedia, Reumatologia e Acupuntura Médica, que fica no bairro da Prata e ainda conta em seu complexo com a Academia Maior, gerando comodidade, mas também gerando saúde e bem-estar para você e sua saúde e sua família. E também a Cuidar, essencial para a nossa vida. Quem ama, cuida, e quando não pode cuidar, a gente contrata os serviços de excelência dos colaboradores a Cuidar. A Cuidar Campina Grande é uma franquia que está aqui no bairro da Prata, pertinho da Clínica Santa Clara, e você pode fazer uma visita ao escritório central da A Cuidar e ver a melhor maneira para viabilizar o cuidador para você ou para a pessoa que você ama. E eu quero falar também da Campina Turismo, que é muito mais que uma agência, é uma companheira de viagens.
passagem aérea, hospedagem, também cruzeiros ou peregrinações, você já sabe com quem você pode contar para lhe dar esse suporte. Campina Turismo, vale a pena conferir. A gente, quando faz evento, entrega todo o translado e hospedagem a Campina Turismo e sempre dá muito certo porque eles têm muita experiência e competência no mercado de turismo, tá bom? E a gente continua esse papo gostoso, regado a muita doutrina, a formação, a catequese para todos nós, como uma contribuição da Abraço da Fé para você que ama Maria ou não conhecia e passa a conhecer, e quando a gente conhece, a gente ama ainda mais esta mulher que a igreja proclama 4 dogmas em relação a ela para enaltecer um aspecto de Jesus Cristo. E a gente, antes dessa conversa sobre os parceiros, estava ouvindo o Padre Mércio falando sobre o dogma da Imaculada Conceição e trazendo um testemunho vivo desse dogma a partir das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, precisamente na gruta de Massabielle, a vidente Bernadette. Padre Mércio, a gente tem o dogma da Assunção de Maria aos céus, que é o 4º dogma proclamado pela Igreja, ali no dia 1º de novembro de 1950. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse dogma e a gente retoma o dogma da Imaculada Conceição numa perspectiva mais diocesana, falar da intercessão dessa Imaculada Conceição para uma igreja tão dinâmica, tão pujante quanto a nossa, e aí a gente fala das festividades para ir para a reta final. Mas vamos nos adeter aqui ao dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Retornando, né, para o assunto dos dogmas, o dogma da Assunção, se a gente olhar assim, cada dogma vai completando o outro, né? Então, como diz São Paulo na carta aos Romanos, né, o preço do pecado é a morte. A morte. Se Maria não tem pecado, então, teoricamente, ela não morreria, né? Porém, ela sendo mãe de Jesus, ela não pode ser maior do que o filho. E o filho morre. Então, quando o filho morre, mas como é que Jesus morre se ele também não tinha pecado? Bom, ele não praticou pecado, mas ele tomou para si os pecados da humanidade inteira, que foi o que causou a sua morte. E morre como sacrifício para nos redimir. Justamente. De propósito. Por quê? Porque, como todo homem que morre, desce à mansão dos mortos. Porque a salvação que Jesus propõe é para toda a humanidade. Não é apenas para o povo eleito, os judeus, mas ele traz a salvação para o gênero humano. Então, para toda a terra conhecida, né? Os gregos, os romanos, os judeus, os troianos, todos. Mas aqueles que há de vir, que somos nós, que estamos aqui há mais de 2000 anos, e ainda recebemos essa graça da salvação de Cristo, mas aqueles que antecederam, aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, que estavam aonde? Na mansão dos mortos. Então, Jesus, ele desce à mansão dos mortos e ele vai às profundezas do Hades, os infernos. Né? Nós temos um ícone muito bonito na nossa cripta, né, no central, que é justamente Jesus descendo à mansão dos mortos, meio que arrombando as portas, derrubando os portões, e ele segurando na mão de um homem e de uma mulher, que é Adão e Eva. E ele resgata, ele acorda aqueles que estavam no sono da morte, com a sua palavra, o verbo, ao qual, lá no Gênesis, a palavra que tudo foi criado. Então, é a palavra aqui da vida que nos acorda. Então, ele resgata aqueles que estavam no sono eterno, rasga o céu
E é naquele exato momento que a humanidade agora tem parte com ele no céu. Antes nós não tínhamos. Existia o Éden, onde Deus visitava o homem. Agora nós vamos morar na casa do Pai, porque fazemos parte do Filho. Mas por que eu fiz essa introdução todinha? Porque quando ele sobe glorioso, o corpo glorificado. E essa promessa da glória é para toda a humanidade. Porém, como é para toda a humanidade, veja, estamos há 2024 anos. Então, nós ainda estamos pecando. Nós ainda estamos buscando a santidade. Nós ainda estamos sendo alcançados por essa graça de Deus. Mas ele deixa um exemplo. Então, tudo aquilo que ele promete para a humanidade, ele antecipa em Maria. Então, podemos dizer que o dogma da Assunção de Maria, se nós pegarmos da Igreja Oriental, vai dizer a dormição de Nossa Senhora. Na mesma festa. Aqui nós celebramos a Assunção. Ortodoxa, né? Exato. Ele celebra a dormição de Nossa Senhora. E veja que, quando eu falei que Jesus desce a mansão dos mortos, ele, com a sua palavra, ele acorda aqueles que estavam no sono da morte. Então, nós podemos dizer que Maria dormiu. Um breve sono da morte. Fechou os olhos e já acordou glorificada. Corpo, alma e espírito. E ali, sim, ela foi assunta ao reino dos céus pelos anjos e arcanjos. Porque, como o próprio anjo Gabriel já tinha visto, que não existe criatura nem no céu nem na terra com tamanha graça como que Maria tem. Então, eles decidem, porque até então o local de Lúcifer estava vago. Lúcifer era o anjo mais próximo de Deus. Ele era conhecido como a estrela da manhã, ou seja, de manhã ele ainda brilhava, tão forte que era. Então, quem ocuparia esse local? O que fez Lúcifer cair? O seu orgulho. E o que fez Maria se engrandecer? A sua humildade. Aquela que se tornou escrava. Entendeu? É a virtude da humildade que vence o orgulho. E Maria, sem ter luz própria, porque ela não é deusa, né? Mas por conter todo o Deus, por se esvaziar por completo de si e se preencher toda de Deus, eu sempre faço essa alusão de que Jesus é como o sol para nós, a luz que clareia nosso dia. Mas durante a noite, numa noite estrelada, belíssimas estrelas, mas pequenininhas, elas têm luz própria. Porém, numa noite estrelada, que tem uma lua cheia, quem é que chama mais atenção? A lua. A lua. E nós sabemos que a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Então, Maria é aquela que reflete em perfeição a luz de Cristo para nós. Então, é ela a mais próxima de Deus, porque o Filho a chama de mãe, o Pai a chama de filha e o Espírito a toma como esposa. Nós temos esse ícone também, a esposa do Espírito, né? Então, ninguém tem mais intimidade com a Santíssima Trindade do que Maria. Então, é ela que toma o local de Lúcifer, levada pelos próprios anjos. Então, os anjos a coroam como rainha do céu e da terra. Nós temos esse ícone também, a Assunção de Nossa Senhora sendo coroada no céu. Padre, aproveitando o dogma da Assunção de Nossa Senhora, eu queria que o senhor fizesse a distinção do conceito de Assunção
para o conceito de ascensão. Certo. Como eu ia dizendo, Maria, ela não é deusa, né? Ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Então, tudo que ela faz é por vontade de Deus, sim, porque ela se preencheu por completo, mas ela ainda é criatura. Ela não tem a força de Deus. Então, ela é elevada pelos anjos. Os anjos, os seres celestiais, a levam para o céu. Jesus, ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Então, por suas próprias forças, ele ascende ao céu. Então, ele por si próprio sobe ao reino dos céus. Ele não é levado por ninguém. Ele que sobe. Da mesma forma que ele desce, ele sobe. Então, a assunção é ser levado. E a ascensão é você, por si próprio, ir. Então, Jesus ele sobe com suas próprias forças, porque ele, apesar de glorificar o seu corpo, guardar a humanidade com ele, está inseparável, mas ele é 100% Deus. E a divindade dele eleva a humanidade dele. E o que é bonito nisso, dessa questão da união hipostática, né? Hipóstases, né? Pessoas, né? Duas pessoas, duas naturezas numa pessoa só, é justamente que lá no Apocalipse nós vamos ver isso, que nós participaremos do corpo místico de Cristo. Por quê? Porque ele levou a humanidade para o seio da Trindade. É na humanidade de Cristo que nós participamos da eternidade. Muito lindo. Esta é um pouco, né, da doutrina da nossa igreja sobre Maria, e cada vez que a gente estuda, que a gente escuta, a gente se encanta, e é uma forma de nos motivarmos a buscarmos cada vez mais sermos de Deus, né? Para que se cumpra a vontade do Senhor na nossa vida, como se cumpriu na vida de Nossa Senhora. Voltando ao dogma da Imaculada Conceição, padre, a nossa igreja tem como padroeira a Imaculada Conceição, nossa igreja local. E este ano celebra os 170 anos da proclamação desse dogma, o que evidencia, o que torna ainda mais impactante a vivência das festividades da edição 2024. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da edição da festa da Imaculada Conceição em nossa Diocese Campina Grande, no ano 2024. O senhor já iniciou o nosso bate-papo falando da estratégia litúrgica pastoral de trazer as foranias para a catedral, para celebrar cada noite. Fala um pouco das festividades, do que temos a partir de hoje. Hoje é a quinta noite, até o próximo domingo, que é o dia da Imaculada Conceição. E aproveite para detalhar para a gente, para nos convidar. Muita gente que, além de estar ao vivo, vai tomar posse desse episódio no horário que achar mais conveniente, que tiver aquela folguinha e poder nos ouvir ou nos assistir. Nós estamos aplicando o conceito que o Papa Francisco pediu, né? A eclesialidade, e aqui na nossa igreja particular de Dom Docênio, né? Diocese Campina Grande, a diocesanidade. Que tem muito a ver com a sinodalidade, que está bem presente também, não é, padre? Exato. Tudo, né, que vem desse governo do Papa Francisco. Ele traz para isso essa união, essa comunhão. Então, durante muitos anos, se passava a ideia que era a festa da catedral, como se fosse uma festa de padroeira, que
não deixa de ser, porém é mais do que isso, porque é a festa da nossa diocese. Como eu partilhava com o senhor antes, não sei se estava no ar, né? Mas assim, nosso bispo, Dom Docênio, ele tem esse caráter de mostrar, né, que a catedral é a igreja particular do bispo, é a cátedra de Pedro. Então, se ao entrar na catedral, nós podemos ver que na construção do altar-mor foi feito um conjunto de cadeiras, né, de pedra, onde está lá a sede, né, que é a cadeira do presidente, que no caso da catedral se chama cátedra, né? A cátedra de Pedro, ou seja, do sucessor apostólico, onde tem o brasão de Dom Docênio. Então, nesse sentido, não foi só uma reforma física, mas, como o senhor colocou, uma reforma pastoral. Ele convida e ele convoca, né, toda a sua igreja para essa grande festa. Tanto é que ele já proclamou, né? Então, no dia 8, não teremos missa à tarde e nem à noite, em nenhuma paróquia, porque todos nós somos chamados a ser uma só igreja. Então, todo o clero reunido, todos os fiéis, todos os movimentos pastorais. Só que agora ele ampliou, em vez de ser só no dia 8, o novenário. Porque o que é um novenário? São 9 dias em preparação para o grande dia. Então, nós temos um rito próprio no início da Santa Missa, né, ao qual nós fazemos a oferta das flores, nós temos os louvores marianos, concluindo, inicia o rito da missa, com o hino da padroeira, concluindo a missa, e em seguida nós temos lá na catedral, naquele pátio, né, no estacionamento, nós temos a nossa quermesse, porque é um momento de se confraternizar também em família. Muita gente reclama tanto que não tem onde se divertir de forma cristã, de forma que pode levar a família, ou então se fala sobre a questão das atrações, né? Bom, a festividade lá, a quermesse, as atrações são atrações seculares, justamente para as pessoas irem, dançarem, se divertir. São músicas que não são louvores, mas também que não levam pecado. Foi passado um filtro, né? De forma que vocês podem ir dançar um forrozinho com sua família, levar criança. Não temos bebidas, já faz um bom tempo que nós não oferecemos bebida alcoólica, porque é contraditório, né? A gente pregar uma coisa na igreja e fora fazer outra. Não. Deixando bem claro que o beber não é pecado, o pecado é embriaguez. Mas tendo em vista que nem todo mundo tem essa maturidade, então nós queremos criar um ambiente familiar. Então lá todos podem se divertir, dançar, brincar, se alimentar, conviver de forma fraterna, com a proteção do manto de Nossa Senhora. Se vocês observarem, foi feita uma restauração da imagem, né? Linda. E da iluminação, de forma que ela brilha, né, como a dama da noite. De fato, como a lua que reflete o sol, como eu vinha falando dos dogmas marianos, né? Então, nós convidamos a todos vocês, principalmente os que moram na cidade de Campina Grande. Nós temos tantas facilidades hoje em dia de transporte, né, que em anos atrás não tinha. Então, hoje em dia você junta uns amigos, racha um Uber, racha um táxi, ou de ônibus, ou pede carona com um colega, e
A festividade ela não termina muito tarde, 10 horas, estourando 11 horas termina. Então, de fato, é Tanto uma a festa. religiosa quanto a social. Né? Iniciamos às 19 horas em ponto, o novenário com os louvores a Nossa Senhora, já emendando com a Santa Missa, né? E concluindo a Santa Missa, já damos início à parte da quermesse. Lembrando que hoje, pessoal, é a sexta noite, tá? Quarta-feira, dia 4 de dezembro, né? E hoje a participação é a Forania Brejo, né, Brejo. padre? Com a participação do Seminário Diocesano de São João Maria Vianney e religiosos e religiosas da Diocese. Sim. Então hoje vai ser uma noite muito bela, uma noite de rezar pelas vocações. Vocês vão ver aqueles que vocês tanto ajudam pela OVS, a Obra das Vocações, né? Vocês vão ver quantos seminários nós temos. E isso só foi possível, né? Primeiro, por vontade de Deus, mas pela providência divina que toca no coração de cada um de vocês, que partilha um pouquinho do pouco que vocês têm, ou do muito que Deus já concede. Então, esse pouco com Deus se torna muito. Padre, amanhã, quinta-feira, dia 5 de dezembro, será a 7ª noite e terá como celebrante Dom Manuel Delson, arcebispo da Paraíba, não é, da Arquidiocese da Paraíba, e participação da Forania Cidade Leste e do Terço dos Homens Diocesano. Muito importante, Dom Delson foi bispo nosso, hoje arcebispo da Paraíba, e vem festejar conosco a nossa padroeira. Sim, ele não pôde participar ano passado por questões de saúde, mas tanto a história, né, de ter sido bispo daqui, mas é importante lembrar que ele é o nosso metropolita, né? Ou seja, ele é aquele que rege a nossa província da Paraíba, né? Então, assim, cada bispo tem sua igreja particular, mas em cada província existe o metropolita, aquele que recebe as informações do núncio, né? Aquele que convoca os bispos para conversarem e entrarem em comum acordo para um plano de evangelização. Então é muito importante a presença do nosso metropolita. Perfeito. Na sexta-feira, pessoal, dia 6 de dezembro, nós temos a celebração com a Forania Curimataú e a Forania Sericá, e com a participação dos grupos de oração, a Renovação Carismática Católica da nossa Diocese. É muito importante, nós tivemos no dia 30 a noite dedicada às novas comunidades, ao qual eu sou representante eclesiástico, e agradeço muito a cada comunidade presente aqui na nossa diocese, né? Porque tivemos uma presença considerável. Verdade. E é importante que a diocese conheça as comunidades que existem, né? E saibam diferenciar o que é o movimento de uma nova comunidade para um movimento da renovação carismática e os grupos de oração. Por isso que foram colocados em noites separadas. E não é que uma é melhor do que a outra ou é uma evolução da outra. Não. Carismas diferentes. São carismáticos, porém carismas diferentes. Como São João Paulo dizia, né? A nossa igreja é como um grande jardim que tem várias espécies de flores com aromas e cores diferentes, porém do mesmo jardim. Perfeito. Bem, na sexta-feira a gente já trouxe a programação. No sábado, dia 7, né? Véspera do grande dia, 7 de dezembro, celebração Forania Cidade Oeste, com a participação da catequese diocesana. Aí um bom aspecto da nossa igreja, a catequese, né? Sim, nós estamos passando por uma atualização, né?
inclusive com o padre responsável, o padre Jorge. E não apenas a questão do diretório de catequese, mas estamos a implantar a questão do catecumenato na nossa igreja particular da Diocese de Campina Grande. Então, é um trabalho muito bonito, muito belo que o padre Jorge está fazendo e que é importante cada um conhecer, para que, de fato, nós possamos vivenciar o nosso batismo, né? São os 3 primeiros sacramentos, sacramentos da iniciação cristã: batismo, eucaristia e crisma. E todos nós recebemos esses sacramentos, mas não vivenciamos como deveríamos vivenciar. Quando o bispo unge a sua testa, né? Sua testa, naquele exato momento você está confirmando o seu batismo, aceitando fazer parte desse povo de sacerdotes, profetas e reis e defender a sua fé. Você foi formado por 1 ano, 2 anos, né, de catequese, então você tem esse conhecimento. Se não tiver, busque, vá atrás do Catecismo da Igreja Católica, leia, estude, tem muito material na internet também, e para que não seja apenas um católico de IBGE, mas que, de fato, como o bispo, no rito da confirmação, né, ele envia: sejam luz do mundo e sal da terra. Perfeito. Olha, no domingo, grande dia da festa da nossa padroeira, da Imaculada Conceição, nós temos a seguinte programação. Eu vou passando aqui para ficar mais fácil para o senhor. No domingo, dia 8, às 7 da manhã, Padre Luciano conduz, preside a celebração. Né? Às 10 horas, o nosso bispo Dom Manuel dos Reis, bispo emérito de Petrolina, presidirá a celebração das 10 horas na Catedral. Às 16 horas, haverá a procissão saindo da Catedral, com destino ao Parque do Povo, onde o nosso querido bispo Dom Ducênio Fontes de Matos, bispo diocesano de Campina Grande, presidirá a celebração de encerramento da festa da padroeira. Essa ocasião das 16 horas, saindo da catedral, todo o povo de Deus, todos os fiéis da diocese estarão presentes, os padres de todas as paróquias, e da catedral seguiremos ao Parque do Povo, onde haverá Santa Missa. O que é que significa, Padre Mécio, esse momento para a história da nossa igreja e para a caminhada de fé dos fiéis católicos da Diocese de Campina Grande? É uma resposta para o mundo, né? Mostrar que a nossa igreja é viva, que a nossa fé está forte. Eu lembro que alguns anos atrás, no dia de Corpus Christi, foi retirado a questão do termo de feriado, né? E os comerciantes tiveram que trabalhar. E eu lembro que Dom Ducênio mudou a procissão e disse: eu quero que passe pela Marcel Pinheiro, porque eles foram obrigados a trabalhar, mas a gente vai levar Jesus para lá. E esse movimento do nosso bispo, junto com todo o povo de Deus que pôde participar, fez com que no outro ano nós voltássemos a ter o direito de celebrar o dia de Corpus Christi. Então o comércio todo fechou. Então é para lembrar que o domingo é dia do Senhor. Você é chamado 2 coisas no domingo: a se encontrar com o nosso Senhor no templo e a conviver com sua família. Se você gosta do futebol, se você gosta de dormir mais um pouco, tudo isso é graças ao dia do Senhor. Então, era para ser 24 horas dedicada a Deus. A gente hoje limitou, vamos dizer, a 2 horas. Uma missa dominical, 1h15, 1h30. Alguns se empolgam um pouquinho, vamos botar 2 horas.
Então você tem 22 horas para fazer o que você quiser no domingo. E muita gente deixa. Nem essas 2 horas quer dar. Então, esse dia 8, de fato, é um dia que a igreja chama. Ó, vamos vivenciar o dia do Senhor. Vamos dar todo o nosso tempo para Ele. E se olhar direitinho, nem é todo, é só a parte da tarde. Você pode vivenciar, descansar amanhã. Mas aqueles que não vão, na medida que a gente não participa, a gente está dando brecha para perder o nosso direito. Então, você vai ter que, uns dias depois, começar a trabalhar nesses dias. Porque o comércio vai dizer, não, você não está indo, então eu vou abrir. Mas na medida que todo mundo vai participar do dia do Senhor, da procissão, da solenidade de Nossa Senhora, então o comércio fecha e respeita a sociedade. É aquela questão do dogma, mais uma vez. Primeiro o povo. É o povo que faz e a igreja assina embaixo. Do mesmo jeito é o Estado. Se o povo não está indo para a igreja, por que que o Estado vai liberar? Para ele é prejuízo. Né? Então, vamos de fato imitar um pouquinho os judeus. Quero ver se você me aponta um judeu trabalhar no dia do sábado. Eu fico impressionado, aproveitando essa sua fala. Em um país de maioria cristã, católica, nós fazemos o Enem em 2 domingos, que é o dia sagrado para os cristãos. E eu lembro na época do vestibular tradicional, a gente vê o profundo respeito dos judeus ao dia sagrado deles, que é o sábado. Eles tinham uma prerrogativa de lei que só faziam a prova após as 17 horas. Uhum. Então, você percebe o zelo, né? Exato. E a gente precisa ter esse zelo com aquilo que é sagrado para nós. Então, de fato, trazer o sagrado, né? E, mais uma vez, lembrando da oportunidade que eu tive na França, né? Lourdes é como uma Betânia, onde a gente descansa, onde vivencia a fé. Mas todo o resto da França é secular. Eu procurei em várias igrejas para poder celebrar e a maioria está lá funcionando como museu. Pensou um padre, está lá com um povo. A igreja está disponível, mas a gente não pode usar porque está aberta apenas para visitação. Já pensou? Então, aqui no Brasil, nós ainda temos essa fé forte. O povo ainda acredita, o povo sai às ruas. Então, a gente precisa manter acesa essa chama de amor a Deus, sem deixar apagar. Porque, senão, o que está acontecendo na Europa é o nosso futuro. Perfeito. Padre Mércio, uma beleza de conversa, uma riqueza de informações que alimenta a nossa fé e a nossa devoção mariana. Eu quero lhe agradecer de coração. Essa semana a gente se encontrou lá na catedral e eu o convidei e o senhor gentilmente, prontamente nos atendeu, embora esteja numa semana bem intensa, com muitas celebrações, atendimento, com confissões auriculares e todos os afazeres de um vigário de uma paróquia que está em festa. Mas o senhor gentilmente nos atendeu. Espero que você tenha gostado e a gente ficou muito feliz com essa serena forma que o senhor tem de trazer algo que é tão rico e tão caro para a nossa fé. Eu gostaria que o senhor nos concedesse as suas palavras finais enquanto sacerdote, sua bênção, e em seguida da bênção a gente se despede, finalizando o nosso podcast de hoje. Agradeço pelo convite, né? É sempre bom partilhar um pouquinho do que Deus nos concedeu. E eu peço a todo o povo de Deus que nos acompanha, né, para que reze pelas nossas vocações, né? Eu, assim, não me considero dos mais intelectuais, não, tem muito mais. E veja
como é bom ter um padre para vir conversar, partilhar. Então, assim, gostou? Então, reze para que a gente tenha mais padres. Cada vez mais a igreja possa respirar Jesus em todos os seus sacramentos, né? Eu vejo as dificuldades que outras paróquias têm de dar assistência, né? Morreu alguém, padre, me ajuda, porque o padre está celebrando a missa, se eu posso celebrar as exéquias, né? Estou com um parente no hospital, e tantas coisas que só o padre pode fazer, e às vezes a gente está limitado, assim, dentro do que eu posso fazer, eu faço, eu nunca me nego, mas eu tenho uma limitação que é a minha humanidade, né? Então, pronto, tem vezes que eu termino de 9 horas da noite, digo, pronto, eu tenho as condições até 9 horas da noite. Se quiser, a gente vai lá no hospital, eu dou a unção dos enfermos, porque o padre, ele tem acesso a qualquer horário, né? No hospital, mesmo na UTI. Mas é o que eu posso oferecer. Mas se a gente tivesse mais sacerdotes, como o Dom do Senhor colocou, eu sou vigário da catedral, mas a minha função principal é ser o confessor oficial da cripta. Todos os dias eu estou lá celebrando a Santa Missa e atendendo o povo de Deus. Tem dia que eu atendo mais de 100 pessoas, só eu, fora o sacerdote que vai me ajudar. Esse período aqui da festa, né, tem muita gente que está buscando a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, pelo método de Montfort. Então, no finalzinho, perto do dia da consagração, precisa se confessar. Então, a cripta, né, tá lotada. Então, para eu estar aqui, tem um padre lá confessando. Então, o certo era ter 2 confessando lá, porque não dá conta. É muita gente. Então, assim, se nós tivéssemos mais padres, o povo de Deus seria bem mais assistido. Então, rezemos como o nosso bispo sempre pede. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-nos a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Amém. Amém. Que maravilha, Padre, esse pedido do Senhor pelo ministério sacerdotal, pela vida de cada sacerdote. Quero pedir a Deus muita bênção para a sua vida, para o seu sacerdócio, para a sua missão em um lugar silencioso, sem tanta visibilidade, mas de muita graça derramada na nossa diocese, que é a cripta lá na catedral. Também peço oração e rezo, né, e peço a quem nos acompanha para rezar pelo nosso vigário-geral, Padre Luciano, toda a luta dele, ajudando na catedral da nossa diocese e enquanto vigário geral da nossa diocese, além de cura da catedral. O cura, né? Da catedral, exatamente, o termo mais adequado. E também por nosso bispo, que é o nosso pastor, é o nosso pai espiritual, que é um homem com um vigor pastoral inexplicável, né? Tem um cuidado, um zelo, as visitas, a viagem que ele faz para estar perto do seu rebanho. Então, que Deus abençoe o senhor, nosso vigário geral da diocese, Padre Luciano, Padre Dom do Senhor, e abençoando vocês, que abençoe todo o nosso clero e também os nossos diáconos permanentes, os 5 transitórios que estão próximos a ser ordenados no próximo dia 14, não é? Exato. E aqueles que estão no seminário fazendo o seu discernimento vocacional e o seu processo de formação. E Deus abençoe você que nos acompanha, que está conosco nessa missão bonita de comunicar para tornar Jesus conhecido e amado e ajudar as pessoas a perceber
a beleza e a dignidade da vida humana. A todos um abraço da fé e até o próximo episódio, se Deus quiser.